aqui, Narlock. Você mandou pra gente um tempo, a gente faz tempo que quer marcar contigo. Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. Aqui, ó, diretor. Olha o livro aqui, ó. Aí. Sobre o que é esse livro, que ótica você analisa o meio ambiente? Por que ele é um guia politicamente incorreto? Olha, Vilela, eu gosto de cutucar vespeiro, né? O que eu gosto... Não diga, os seus livros todos são assim, né? Pois é, eu sempre assim, tem alguns assuntos que a turma reveste de um manto sagrado, né? Você não pode cutucar, senão você rotulado... Não pode nem falar, nem... Exatamente, sobre as piores coisas. E é ali que é o meu nicho, velho, entende? Daí é o que eu tento sempre fazer, né? Ver o que está certo, o que está errado. E o livro, então, eu escrevi lá sobre a história do Brasil, já tinha parado, mas muita gente, um amigo meu de Porto Alegre, falou, porra, velho, tem que fazer o guia do meio ambiente. Eu gosto muito desse assunto, faz uns 5, 6 anos que tenho estudado bastante sobre ele. E daí falo tanto de plástico, né, as vantagens ambientais do plástico. O pessoal do plástico me adora, a associação do plástico. Querem me dar dinheiro para isso. Eu falei, não posso receber de vocês, porque senão eu não vou poder falar o que eu falo, entendeu? Vou falar que eu estou pagando, que eu estou recebendo e tal. E falo que sobre o petróleo, como os combustíveis fósseis, eles melhoraram o mundo, tornaram possível o mundo que a gente tem hoje. Isso é uma coisa que eu e o Richard, a gente discorda. Eu acho que causa aquecimento global, depois a gente pode falar sobre isso. Isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver uma hora, mas eles trouxeram assim, uma prosperidade imensa para o mundo, entendeu? Falo que mais sobre a COP, eu participei, quase apanhei lá na COP 30. Literalmente? A COP, cara, o pessoal foi para cima mesmo? Eu cheguei para um cara grandão assim, que era daqueles países que estão desaparecendo no Pacífico. Sei. Tuvalu, né? Esse cara não era de Tuvalu, era de Kiribati, eu acho, né? E eu falei, seu país está desaparecendo? Ele falou, não, nosso povo está desaparecendo e tal. Eu falei, tá, mas essa pesquisa da Nature aqui está falando que, na verdade, o território do seu país cresceu 3,4% nos últimos 20 anos. E o cara, como assim? Você está discordando aí da sobremesa? E daí eu falo isso no livro também, né? Que eu tenho um capítulo do livro só sobre fake news climáticas. Então, bobagens que o chefe da ONU fala sobre clima, que os países do Pacífico vão desaparecer, estão desaparecendo. É mentira isso, então? Não, cara, o que acontece? O nível do mar está subindo. Certo. 3 milímetros por ano, mais ou menos. Por ano? Por ano. Só que esses países eles são criados por vulcões que afundaram. Enquanto eles afundam, se formam corais ao redor e se acumula sedimento e tal. Esse processo continua acontecendo. Então, isso é suficiente para compensar o aumento do nível do mar, entendeu? Então, eles estão aí, não desapareceram e ninguém sabe se vai desaparecer ou não, entendeu? Então, assim, eu botei na COP um outdoor, né, em Belém, mostrando que as mortes causadas pelo clima caíram 96% nos últimos 100 anos. Porque a gente está mais rico, a gente está mais protegido, tem concreto, tem tudo isso, né? Que mais, velho? Que eu ia falar também. Mas sabe o que é engraçado esse negócio? Porque eu queria que você fizesse aí agora uma pesquisa. A gente estava tentando, porque eu comentei com ele que saiu um dos papas aí do aquecimento global, que eu não discordo, queria deixar claro aqui, que a percepção do aquecimento global, ela é notória. Ela é notória. Eu sinto mais calor. Não, você vai dizer que não sente. Aqui a gente briga também. Tá. E isso é bom, porque a gente não significa que dentro não existe estamos lá, somos negacionistas. Não é questão disso. Eu sinto que... Por quê? Eu tenho lareira em casa. A minha vida inteira eu tive lareira. E eu não acendo mais a lareira. Então tem algo acontecendo, né, Locke? Me explica o que é. Por que eu não estou acendendo mais? Não, a temperatura está subindo. A temperatura está subindo, né? Então, a temperatura está subindo. Ou talvez você queira economizar a lenha também. The classic question is... Tá metendo um francês aí mesmo? O francês tá foda. How much? Quanto? Que nós, seres humanos, temos de participação. Se você... Tá aumentando sim, mas o ser humano é responsável? Não, deve ter algum percentual, mas quanto? Quanto, né? É que nem o peido da vaca. Porque o peido da vaca era aquela coisa. Todo mundo peida a vaca. Se tirar a vaca da equação, você não resolve o problema de metano. Porque você tem outras fontes. Total. Você tem uns trabalhos nos Estados Unidos lá, depois vocês fazem a pesquisa, eu uso nas minhas palestras e tem fonte lá nos Estados Unidos, que assim, é tipo 28% acho que é energia, 28% é transporte, 25% indústria,
2% é o peido da vaca, que não é peido, é arroto. E você impõe um custo imenso sobre o produtor rural brasileiro e, né, de gado, No de mundo. agrícola. E fala, o por causa problema de é o peido uma da vaca. É porcentagem que nem, pequena. porra, você tem um orçamento na tua casa, que você fala assim, você resolveu aqui fazer uns cortes aqui no orçamento. Aí você tem um gráfico pizza lá, e aí você gasta, sei lá, 10% com a escola da tua filha, 20% de aluguel, não sei o quê, aí 1% de cinema. Aí você entra e fala assim, vamos cortar os custos de casa. Não vamos mais no cinema. Resolveu o teu problema? Não. Não. O peido da vaca é isso. Você vai tirar a vaca e não vai resolver teu problema. A onda está mais voltada ao animalismo, essa onda do animalismo, do que realmente resolver o problema do metano. Não vai resolver, tirando a vaca. É que nem quando falam problema de queimar combustível, pô, os aviões. O que o avião causa, né? Quanto ele queima de combustível Porra. comparado com... Faz uma pesquisa agora. Eu tava querendo Com os mostrar pra carros, ele. diz? Pra vocês verem como é tendencioso, a gente tá falando da ditadura de opinião, né? Como já o sistema está preparado para fazer. Eu acabei de fazer uma pesquisa, acabei de fazer aqui. Eu tive que entrar de outro. Ainda bem que eu guardei isso, porque se eu deixasse, tivesse guardado ela, se eu fizesse. Surgiu uma notícia esses dias. Gente, o que fizeram com o Richard? Essas roupas não são a cara dele, nada a ver. Vocês não conhecem o Richard. que Me isso. desculpa. E tem gente falando que ele parece quem? MC Hammer. MC Hammer. Coloca a foto Sabe, aí. não. Estão te chamando de MC Sabe Hammer. quem eu pareço? Não, não. Posso falar? MC Hammer. Vê a foto aí. Minha mulher gosta do artista lá, Qual? o que canta The Rocket. O Rocketman, o Rocketman, como chamou? Rocketman. Rocketman, não. Pianista lá, não, caramba. não. Elton John. Elton John. Elton Tem a fucking ver. John. Sou Elton eu. John. É você. Elton John. Se Elton John pode, Ele se pode. Da Vinci, por que Leonardo pode dar 20 e eu não posso dar umas? Olha lá. Ela... MC Hammer. Não tem nada. Põe Elton John, Elton John. Elton Tá John, no naipe põe do Elton MC John, Hammer. Elton Eu John, compraria uma Elton calça assim, cagada, ó. Que cagada, ele cagou na calça, cara. Parece que tá cagada. Puta que pariu. Ó, eu tava tentando achar, ainda bem que eu gravei uma notícia do G1 da Globo, tá? Eu posso mandar pra alguém? Daqui? Pode? Manda pra mim. Tá. Ou pra- Aqui, ó. E eu tentei fazer a pesquisa. Olha como eu fui fazer a pesquisa. Renomado cientista do aquecimento global, diz que o aquecimento global não é pelo ser humano. Vai uma pesquisa. Apareceu a resposta padrão do Google. Existe uma resposta Sim. padrão do Não, Google. no livro Sim. eu falo bastante sobre isso, cara. Existe uma padrão padrão que qualquer um que fizer vai aparecer isso. Se você falar aquecimento global, vai aparecer essa resposta. Eu vou te mandar aqui Tá isso bom. aqui. Vilela. Mas esse cara, se eu puder falar aí, ele é do... Tem uma notícia boa sobre isso, cara, bem interessante sobre esse papo de clima, que é o seguinte, até saiu no New York Times aí essa semana, os cientistas abandonaram eles chamam de RCP 8.5, que é o cenário mais catastrófico de aquecimento global. Todas as notícias que a gente vê, geralmente, vai aumentar, 300 milhões de pessoas vão... Eu não sei se começou, mas aquele documentário... Vê se eu mandei certo aí pra você. Tá. Sabe aquele documentário que a discussão forte começou a partir do documentário? Verdade Inconveniente a do Verdade Al Gore. Inconveniente. Ele meio que moldou a opinião de todo mundo a partir daquilo lá, né? Enfim, e daí você sempre tinha esse cenário que o pessoal chamava do business as usual, né? Falava assim, não, se a gente continuar assim, vai ter... É o 8.5 eles chamavam, que era uma radiação de 8 watts por metro quadrado, um negócio assim. E agora os caras admitiram que esse cenário é irreal. O cenário que toda a imprensa falava, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o pessoal admitiu, o New York Times deu, escutando cientistas que eram chamados de negacionistas um tempo atrás, tipo o Roger Pielke Jr., falando que, cara, esse cenário é tão pessimista, para isso ser verdade, a gente teria que multiplicar por 6 o consumo atual de carvão mineral. E daí meio que os cientistas, teve um estudo grande, saiu acho que na Nature ou na Science, falando, olha, tudo bem, a gente admite, não vamos mais usar isso aqui como um cenário regular. Né? Eles tiraram esse 8.5, que foi uma vitória da turma mais moderada desse debate, entendeu? E é engraçado que o New York Times deu essa matéria ouvindo cientistas que eram chamados de negacionistas um tempo atrás. Então acho que o debate está evoluindo, sabe? Tá ficando mais... técnico, entendeu? Exato, mais técnico. Porque rola um problema, cara, que o pessoal chama de viés de reprodutibilidade da imprensa. Bonito o nome, né? Chique. O que é? Que é o seguinte, viram os estudos que mais ganharam a imprensa nas últimas décadas. Analisaram se eles eram reprodutíveis, se outro cientista fizesse o mesmo método, se chegaria aos mesmos resultados. E eles falaram, não chega. E
tem uma relação inversa, na verdade. Quanto mais ele chega na imprensa, menos confiável ele é. Porque meio que o cientista, ele sabe, ele se liga que, putz, se isso aqui sair na imprensa, eu ganho aquele trabalho, aquele emprego na universidade com mais facilidade. Sim. Então o cara meio que dá uma forçada nas conclusões, essa conclusão é vistosa, sai em todos os jornais, mas depois quando você vai ver, o estudo é furado. Entendeu? Então a gente tem que tomar... E daí é um dilema que você, como pesquisador do clima, você tem, cara, porque o pesquisador climático, ele é um cara chato. Chato, até cito no livro uns trechos chatíssimos, assim, não há certeza, não temos dados confiáveis para afirmar se os furacões estão aumentando ou diminuindo. Cara, nenhum jornalista vai dar matéria sobre isso, é muito chato, entendeu? Imagina eu lá, repórter, né, fui repórter super interessante da Veja, chegando pro meu chefe falando, ó, saiu uma pesquisa dizendo que não temos certeza se os furacões estão aumentando. Vai dormir, velho, entendeu? Eu quero saber se, porra, se vai, né? Então esse é um problema grave, cara, que está aí a ciência climática, mas eu acho que está melhorando, essa questão pelo menos. E a visão, o meio ambiente virou um tema tóxico, porque na Europa, na Alemanha, isso é claríssimo, assim, na Polônia também, até o meu livro vai sair na Polônia e na Alemanha, eu estou indo para lá para lançar ele semana que vem, fiquei muito feliz, apesar da capa dele polonesa, depois eu mostro aí, é muito feia, velho, a capa polonesa, mas tem assim um ressentimento do povo. Cuidado com o corredor lá. Opa. Não, mas lá é de boa. No corredor. Polonês? Se eu não fizesse, você ia fazer, hein, homem? Com certeza. Tava na ponta da língua. Tava só esperando. Desculpa, Naroca. E tem um ressentimento do povo com ambientalista. O ambientalista está sendo visto como um cara urbano, rico, de elite, que é autoritário, que quer impor as medidas dele, entendeu? E não a COP aí teve pouca gente ano passado. Pois é, velho. Ele é. E não é? Não, exatamente. Na Amazônia, né, cara, que você conhece bem, isso tá claro, assim, que as pessoas querem ter asfalto e o pessoal do Observatório do Clima entra com liminar e fala, não pode ter asfalto, sabe? É muito triste. Porque eles não vivem lá. Não pode explorar nada, né, cara? Quem não vive lá? Não pode explorar nada, aí daqui a pouco tem uma empresa estrangeira explorando e aí pode. Assim, quantas vezes já viu qualquer pesquisa que você fizer, mudando, mas que você fizer usando a palavra aquecimento global, qualquer uma vai te dar essa resposta. Na verdade, o consenso científico atual entre os maiores climatologistas do mundo é que os modelos climáticos não falharam em superestimar, mas sim em subestimar a gravidade do aquecimento global com babá. Essa resposta é padrão. Eu fiz uma entrevista com o Molhão, tive que tirar do ar. Ah, é? A minha entrevista com o Molhão, eu tirei do ar. Por quê? Porque o YouTube botou uma tarja. Vai botar na sua também, pra você aprender o que acontece. Que tarja? A tarja que esse assunto, tipo, já tá definido e que não tem discussão sobre o assunto. Nossa, cara. Sim, assim, ó, não, mas assim, ó, deixa eu falar minha opinião sobre isso, cara. Apesar que a nossa não teve essa tarja, você vê, né? Mas com o Molhão, vocês conhecem o Molhão, né? Claro. Assim, é o seguinte... Tem um movimento chamado 350.org. Esse movimento ele tem esse nome porque eles falavam décadas atrás, a gente não pode de jeito nenhum deixar a concentração de carbono na atmosfera chegar a 350 partes por milhão. Naquela época era 270. Hoje está em 420. Eles falavam, não, se chegar em 350 seremos extintos. Hoje está em 420. Entendeu? Está muito maior. E quanto estava no Triássico? Pois é, não, é verdade. Mas, cara, assim, ó, dito isso, velho, por exemplo, o que eu digo no livro muito, a gente não sabe se a maioria dos eventos extremos, segundo o IPCC, se eles estão aumentando, diminuindo, o que vai acontecer com eles. Mesmo o furacão para se formar, ele precisa de... Puta, até me esqueci isso, já falei tanto sobre isso que me esqueci. O furacão, para ele se formar, ele precisa de água quente. Então, por isso você pensa, se o clima tá mais quente, então mais furacão. É verdade. Mas para ele ganhar forma, ele precisa de uma corrente de ar, como que eles chamam? Correntes de ar no mesmo sentido, dependendo da altura. E o aquecimento global, ele meio que bagunça, né? Ele dá um cisalhamento do vento. E isso destrói o furacão. Então, meio que se um lado beneficia, o outro prejudica. E daí os cientistas falam, cara, a gente não sabe o que vai acontecer com furacões no futuro, mesmo se o planeta aquecer. Então, CO2 aquece o planeta? Sim. Isso se sabe desde 1950. Vênus. Vênus é mais longe do Sol que Mercúrio. Mas Vênus é muito mais quente que Mercúrio. Por quê? Porque 98% de Vênus é CO2.
entendeu? E a atmosfera também de Mercúrio é muito fina, né? Quase não tem atmosfera. Então isso é estabelecido. CO2 esquenta o planeta, cara. Mas assim, vamos morrer, vai aumentar isso, vai diminuir. Ninguém sabe. Tem uma coisa também que se chama que é sensibilidade climática, que é assim, se dobrar a concentração de carbono na atmosfera, o que acontece com a temperatura? Ela dobra também? Ela sobe 10%? Tem uns caras que falam que, imagina o seguinte, você tem uma janela, Vilela, e você coloca um blackout nessa janela. Certo. Você cortou muita luz. É. Daí você coloca um segundo blackout nessa janela. Daí não tem muita utilidade, né? Porque você já cortou a maior parte da luz. Daí eles falam a mesma coisa pode acontecer com o CO2, entendeu? Ou seja, o efeito dele diminui quanto mais CO2 tiver na atmosfera. Então, cara, é uma ciência que ainda as pessoas estão estudando, sabe? Está acontecendo. E assim, eu não sei... O que eu posso falar, né? O que até o Bill Gates disse esses dias, cara, a gente não vai morrer por causa do clima. O Bill Gates deu uma tirada no acelerador. Puxou aquela imagem. Puxa essa entrevista. Eu acho que é interessante porque é G1, ou seja, é Globo, né? Então, e saiu essa notícia discutindo esse assunto desse cara, que é um cara importante nessa questão aqui. O James Lovelock, né? Ele é um cara famoso, foi um dos caras que mais alertou aqui. Agora vou tirar minha super lupa e colocar outra lupa aqui. Que cientistas discordam que as mudanças climáticas são causadas pela ação do homem. E aí tem a opinião, nem vamos falar do Molhão, porque o Molhão já vi que cagaram em cima dele, coitado. Então, em inglês, James Lovelock. Um dos primeiros cientistas a denunciar o aquecimento global como consequência da atividade humana admitiu recentemente que pode ter errado em suas conclusões. Desce um pouquinho só essa questão, só para a gente ver o inglês James Lovelock, né, que é um dos primeiros cientistas a denunciar o aquecimento global como consequência da atividade humana no planeta, admitiu recentemente que pode ter errado em suas conclusões e sido alarmista sobre mudanças climáticas. O clima está fazendo suas trapaças, está sendo brincalhão como sempre, né? Suas trapaças de sempre. Então, a pergunta, eu volto a dizer, porque as pessoas falam, você não acredita em aquecimento, é negacionista. Eu acredito, eu não acendo mais minha lareira, não posso usar meus casacos, estou louco para usar um monte de casaco que eu tenho, não consigo mais usar. Faz tempo, então algo está acontecendo. É a percepção que eu tenho. Eu não estudei isso, não sou um estudioso do assunto, mas tenho a percepção de que realmente está aquecendo. A pergunta é, se tirássemos o ser humano da equação Terra neste momento, com o que ele impõe, e certamente ele tem uma contribuição, qual seria o desafogo aí, o quanto realmente aliviaria e se isso faria uma diferença substancial ou não. E eu não consigo. E aí, quando você faz uma pergunta dessa, vem sempre essa resposta aqui, padrão. Há um consenso cientista que tem aquecimento global. Ok, eu estou de acordo, Google, porra. Tem aquecimento global, tamo junto. Mas quanto é do ser humano? Não temos essa condição de estimular, saber quanto é realmente que o ser humano participa nisso? Ninguém me responde essa pergunta. Eu já fiz assim, quantas vezes eu já pergunto? Alguém pode mandar um trabalho científico e dizer que tem... 97%. Essa é a resposta de todos. Inclusive do meu amado Sérgio Sacani, que eu amo ele, mas ele me com a mesma resposta. Eu falei, entra agora, ao vivo. Falei, mostra aí. Aqui, 97%. Falei, esse dado, eu falo sobre ele no livro até. Eu não me lembro se eu falo não, mas 95% dos cientistas concordam com a questão global. Não, beleza, eu não sou cientista, mas se eu fosse, eu estaria no meio Eu também deles. concordo, exatamente. Mas vamos todos morrer em 5 anos, 1 bilhão de pessoas vai morrer, porque se a gente não fizer nada... Cara, isso não para nos 95%. Os 95% acreditam nisso? Daí ninguém sabe. Eu sou da época, desculpa, quantas vezes, até o ano 2000, 50% da biodiversidade do mundo teria que desaparecer. Passei por essa previsão, passei pelo ano do 2000 e não vi nada disso acontecer. Então, assim, e é uma das razões, inclusive, que eu vejo muitos caras dando ré um pouquinho, tirando o pé do acelerador. Um deles, chamado Bill Gates, que é um dos maiores financiadores nessa questão, já tirou o pé do acelerador.